Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Teologia e Revelação, pastora Adriana Henrique Fagundes, e hoje a nossa live é de um tema tremendamente impactante e importante para cada um de nós cristãos. Como todos os temas, que a gente tem abordado, mas esse eu acredito que seja bem especial para mim e para você. Na verdade, é um presente que Deus nos dá. Você lembra que na última live, na sexta-feira, nós falamos sobre os atributos incomunicáveis de Deus? Então, olha só, ontem eu fui na cruzada do Benihim, a última cruzada do Espírito Santo aqui, foi esse o nome que foi dado, e o Benihim falou justamente sobre os atributos incomunicáveis de Deus. E eu fiquei muito feliz, porque imagina você estar no mesmo espírito de um homem de Deus, de tamanha envergadura, de tamanha importância para o mundo, para o mundo pentecostal, para aqueles que acreditam no poder do Espírito Santo. Ele enfatizou Jesus como Deus, E aí ele pegou esses atributos incomunicáveis de Deus, mostrando Jesus em cada um desses atributos. Lembrar vocês que os atributos incomunicáveis são aqueles atributos de Deus que ele não compartilha com ninguém, que são somente dele, são emanentes dele, são particulares dele. Amém? Glórias a Deus. Vamos começar então com uma oração depois desta pequena introdução. E hoje nós vamos falar então dos atributos, das características comunicáveis de Deus. Entender quais são e como essas características se manifestam no meio do povo de Deus. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos. Pedimos a tua unção sobrenatural sobre as nossas vidas, pedimos a tua presença, Espírito Santo, clamamos por revelação. Senhor, que este estudo que nós vamos fazer sobre as tuas características, ó Deus, as características que o Senhor compartilha conosco, que o Senhor venha derramar da tua bênção, que o Senhor venha derramar da sua presença sobre nós, porque não há nada que nos importe mais do que a tua presença, em nome de Jesus. Amém? Olha só, então quais são os atributos comunicáveis? Lembrando a você que os atributos incomunicáveis distinguem Deus, ou seja, o absoluto ser de Deus, ele é distinguido pelos atributos incomunicáveis. Então, essa é a distinção, essa é a grande diferença entre Deus e os homens e todas as outras criaturas. Os atributos comunicáveis, por sua vez, tornam visível a sua natureza pessoal. Então, quando Deus comunica para nós os seus atributos, as suas características, a natureza de Deus, ela é transferida para nós. Olha que coisa tremenda isso. Nós sabemos que Deus, ele quer passar para nós, ele quer transferir para nós, ele quer dar para nós as suas características. E assim nós termos a natureza de Deus em nosso ser. Não é maravilhoso? Nós temos um Deus que se preocupa em que nós sejamos cada vez mais parecidos com Ele. Lá em Gênesis, quando Ele criou o homem e a mulher, e quando aconteceu o ato da criação do homem e da mulher, o que foi que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo falaram, Façamos a nossa imagem e semelhança. Então aqui já se enfatiza a trindade de Deus, porque Deus não diz eu vou fazer, eu faço. Ele diz façamos. Então façamos aqui se pressupõe Pai, Filho e Espírito Santo, os três como Deus. Algo interessante que o pastor Benihim falou ontem é que nos dias de hoje, a gente até, as pessoas, não digo a gente no geral, as pessoas em geral, elas até acreditam numa divindade de Deus, numa característica divina de Deus, mas isso é pouco, porque Jesus, o Espírito Santo, eles não são apenas divinos, eles são Deus. E isso é importante a gente entender. Então, por meio dos seus atributos comunicáveis,
O que Deus faz? Deixa eu só abrir aqui. Só um minutinho. Deus se manifesta como ser moral, consciente, inteligente e livre, como ser pessoal no mais alto sentido da palavra. Então, muitas características de Deus, como único, verdadeiro, são seus atributos morais. E eles têm certa semelhança com as qualidades humanas. Porém, é evidente que todos os seus atributos existem em grau infinitamente maior do que nos seres humanos. Amém? Então, por mais que Deus compartilhe da sua natureza, das suas características, dos seus atributos com o ser humano, em Deus esses atributos existem de uma forma superior, de uma forma muito acima do que o ser humano pode alcançar. Amém? Por terem sido compartilhados até certo ponto com o homem remido, isso é importante a gente entender. Deus não compartilha os seus atributos, as características dele com qualquer pessoa. Deus compartilha esses atributos com as pessoas remidas, com aqueles que se arrependeram do seu pecado, da sua natureza adâmica e aceitaram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Esses, sim, recebem de Deus esses atributos e se referem ao caráter, à conduta. E às vezes, então, alguns denominam esses atributos como atributos morais compartilhados. E todos esses atributos, eles falam da bondade de Deus e do seu relacionamento com o homem. Então, nós vamos falar agora de alguns atributos, os mais conhecidos, né, e os mais recorrentes, digamos assim, que são os atributos que Deus comunica ao ser humano. Amém? Então vamos lá para o primeiro atributo, a primeira característica: sabedoria. A palavra de Deus fala lá em Tiago 1,5 que aquele que não tem sabedoria, peça ao Senhor. Amém? Porque podemos pedir sabedoria a Deus, porque Ele prometeu na sua palavra. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não o lança em rosto. Olha que maravilhoso o que Deus faz por nós. Aleluias! Então tem mais passagens bíblicas que falam sobre a questão da sabedoria, como Jó 9:4, Jó 12:13, Salmo 104, 24, que diz assim: que variedade, Senhor, nas tuas obras, todas com sabedoria as fizeste. Cheia está a sua terra das suas riquezas. Glórias a Deus. Então, esse é o primeiro atributo que nós podemos receber de Deus. Mas aqui há algo bem interessante e que fica muito claro, que nós devemos pedir. Ou seja, nós devemos, em primeiro lugar, reconhecer a nossa falta de sabedoria, a falha da sabedoria humana, para pedir a Deus, para que Deus nos conceda essa sabedoria. Amém? Outro atributo que Deus compartilha com o ser humano remido é a sua santidade. É claro que esta santidade é uma santidade proporcional, porque Deus, ele é absolutamente isento do pecado e perfeitamente justo. A sua santidade comprova a sua absoluta pureza moral. Então, a santidade é um atributo que mantém a distinção entre o Criador e suas criaturas. Mas Deus, ele compartilha essa santidade, né? A palavra do Senhor diz, lá em Levítico 19:2, fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhe: santos sereis, porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. Aleluias, olha que maravilhoso nós entendermos essa questão. Terceiro atributo
comunicável de Deus? Amor. Amém? Na sua santidade, Deus, ele é inacessível, mas no seu amor, ele se aproxima de nós. O Novo Testamento, ele é categórico ao afirmar que Deus é amor. Isso está escrito lá em 1 João 4:8. A Bíblia é clara ao expressar a maneira pela qual Deus decidiu buscar aquele que havia se perdido. A palavra de Deus fala porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho em favor de nós, para que ele morresse em favor de nós. Amém? A passagem bíblica chave para essa questão do amor está em 1 João 4, do 8 ao 11. E eu quero ler esta passagem na íntegra para você. Diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por meio dele vivamos. Nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho para a propiciação dos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Amém? Olha só que maravilhoso entendermos isso. A quarta característica transferível, comunicável de Deus para conosco, a sua justiça. E quando a gente fala em justiça, a gente fala em retidão. A gente fala numa balança equilibrada, né? Não tem essa ilustração da justiça, que é uma balança com os dois lados iguais. Então, a justiça, ela é simbolizada pela retidão, pelo equilíbrio. Deus é um Deus reto, porque ele age sempre em absoluta conformidade com a sua santa natureza e vontade, sendo o padrão do que é certo. A palavra do Senhor também diz que Deus zela pelo cumprimento da sua palavra. Então nós precisamos entender isso também, que a justiça de Deus, ela é absoluta. Deus nunca é injusto. Isso precisa ficar muito claro no nosso coração, na nossa vida, que Deus é sempre justo. E quando Deus, ele comunica este atributo a nós, ele faz com que nós sejamos pessoas cada vez mais justas. Aleluias! Uma passagem bíblica que nós podemos citar está em Gênesis 18, 25, onde diz assim: longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti esteja. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Então Deus é o juiz de toda a terra. E ele não é um juiz falho como são os juízes humanos. Ele é um Deus justo em absoluto, é o juiz de toda a terra. Aleluias, que tremendo nós entendermos esta peculiaridade de Deus que ele manifesta e compartilha conosco. Aleluias. Depois nós temos a fidelidade. Essa é uma característica de Deus. E as escrituras afirmam que Deus é fiel. Isso significa o quê? Que ele é fiel e confiável em suas palavras. Deus jamais irá prometer o que não pretende cumprir. E aí nós temos um versículo muito conhecido que está lá em Números, né, que faz parte do Pentateuco, que diz assim: não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou, tendo falado, não o cumprirá? Então, isso é algo assim que precisa ficar colado em nós, sabe? A gente entender que Deus, ele é fiel. Deus, ele é fiel. E conforme nós estamos mais próximos dele, conforme nós nos achegamos a Deus, conforme nós queremos ter esta natureza divina em nós,
Quanto mais fiéis nós formos, mais fiel ele será a nós. É assim que funciona. Nós precisamos, no entanto, compreender que certas promessas são condicionais, ou seja, fica subordinada à obediência da parte recebedora. Se descumprida, Deus não será infiel. Diz assim: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Mas existem questões, que dependem da nossa parte, da nossa fidelidade. Aleluias! Então, estas são os 5 atributos de Deus mais conhecidos que são possivelmente transferíveis para o ser humano quando ele é remido e quando ele efetivamente busca essa redenção, quando efetivamente ele busca ser melhor do que ontem, ser mais parecido com Jesus a cada dia. Então, olha só, sabedoria Deus transfere para nós, santidade Deus transfere para nós, porque o nosso corpo precisa ser santificado. O amor dele, o amor ágape, ele também transfere para nós. Justiça, a sua retidão, nós sermos cada vez mais retos, sim, sim, não, não. Ele também passa para aquele que o ama, aquele que o segue, aquele que o busca. A fidelidade também, Deus nos faz sermos fiéis. Aleluias! Então, gente, essas são as características, os atributos de Deus que eu queria compartilhar com você neste dia, que são os que Deus compartilha com os seres humanos remidos, com aqueles que aceitam Jesus como seu Senhor e Salvador. Amém? Então, muito obrigada pela tua companhia, que nós possamos estarmos juntos, nos encontrar outra vez na sexta-feira. Nossas lives são toda terça e toda sexta, 12:30. Eu tenho também aquele videozinho curto, shortzinho da Essência Bíblica, que está no meu Instagram, pastora.adriana, e também no Instagram da igreja, IEJN Passo Fundo, onde também são postados os meus vídeos sobre essência bíblica. O que é a essência bíblica? É um videozinho de no máximo 1 minuto que fala da essência de cada livro bíblico, para você ter aí um panorama do que é essencial de cada capítulo, de cada livro, perdão. Então nós começamos lá em Gênesis, agora o próximo será o profeta Amós. Terminando o Antigo Testamento, a gente vai começar no Novo Testamento. Então eu pinço ali, aquilo que eu acho que é essencial, na minha ótica, com certeza. Talvez outros fossem pegar o mesmo livro e acharem outras coisas essenciais, de acordo com a sua própria leitura, com a sua percepção, com a sua bagagem, enfim, com aquilo que é importante para essas pessoas. Eu faço o meu recorte, digamos assim, daquilo que eu vejo como essencial. E outra coisa, nós vamos ter novidades no canal. Então, você que ainda não é inscrito, se inscreva, porque ontem à noite, lá na Cruzada do Espírito Santo com o Benihim, Deus me deu uma direção para este canal. Eu amei. Espero que você também goste. Glórias a Deus. Hoje à noite vamos estar novamente nesta cruzada e que Deus venha derramar muita unção sobre a nossa vida e a vida de todos aqueles que vão participar. Fique na doce paz do Senhor. A gente se encontra nesta live na sexta-feira, 12:30, se assim Deus o permitir. Fique na paz e até a próxima.